é isso? E também ajudou o Chaves a manipular eleições e manipular referendos, etc. E hoje o Brasil tenta também interferir numa questão interna de Honduras de uma maneira bastante Vamos pegar esses dois assuntos agora, deixando um pouco o lado sul da América do Sul. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. A gente começa o segundo bloco falando Chaves, Colômbia, Venezuela e Honduras. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, esta edição dedicada à América do Sul, alguns dos principais conflitos e principalmente qual é a reação brasileira a alguns desafios. Nós falamos no primeiro bloco de Paraguai e Argentina e deixamos esta segunda metade do programa para dar uma espiadinha um pouquinho mais lá para cima, Colômbia, Venezuela e Honduras. Na semana que passou, Rubens, o noticiário foi bastante preocupante em relação à Colômbia, sobretudo. O Brasil, não só o Brasil, preocupado com a possibilidade de que um acordo militar assinado entre a Colômbia e os Estados Unidos facilite a utilização de bases na Colômbia por militares americanos. Chaves enfurecido com essa situação e o Brasil aparentemente numa situação muito desconfortável em relação a essas bases. Nós temos lado nessa questão? O Brasil tem uma posição tradicional há muitos anos contra a instalação de bases americanas na América do Sul. Isso já vem desde os nossos militares. Havia uma ideia do cerco, do Brasil ser cercado, é uma paranoia que existia. Existe há muito tempo. O caso agora, com o fechamento, diz respeito ao fechamento da base americana no Equador e a transferência para a Colômbia. Já existe uma base na Colômbia. E agora a dentro do plano Colômbia de combate ao narcotráfico. Vão ser criadas mais 2 bases. E há um limite de pessoal. Há 800 militares e 600 civis servindo para ajudar o exército colombiano no combate à droga. A reação do governo brasileiro reflete um pouco o que nós estávamos conversando aqui. Houve uma cobrança do presidente, do ministro do exterior, à Colômbia para dar mais explicações. Esse assunto vai ser levado ao Conselho de Defesa, que foi criado no âmbito da Unasul, essa nova instituição criada aqui na região com todos os países da América do Sul. E vai ser examinada agora, semana que vem, essa questão e vão pedir explicações ou mais informações para a Colômbia. Agora, por outro lado, não houve nenhum comentário, ao contrário, houve uma negação de comentário para pedir também à Venezuela informações sobre a notícia que circulou de que o governo colombiano apreendeu armas de origem sueca que tinham sido vendidas para a Venezuela. A explicação podia ser simples. A Suécia confirmou? Confirmou, mas a explicação podia ser simples, que foi roubada, que desapareceu, que houve ataque a quartel. Não incriminaria a Venezuela, mas o governo brasileiro se recusou a perguntar isso para a Venezuela. Então, há esse substrato ideológico, de afinidades e de não afinidades nos pronunciamentos da política externa brasileira. Esse é um caso importante de entender, porque o Chaves vive um momento muito delicado e esta denúncia de que armamentos vendidos por uma empresa sueca terminaram nas mãos da guerrilha colombiana coloca o Chaves numa situação nova. Por quê? Porque dessa vez não se trata de mais um vazamento de armamentos de pequeno impacto da Venezuela para a Colômbia. Isso corriqueiramente aconteceu, possivelmente explicável até por um mercado secundário de armas que é possível imaginar que o governo não controle. Não controla mesmo. Só para sustentar a sua tese, por exemplo, quando no regime Fujimori, o homem do serviço secreto Fujimori traficava armas para quem quisesse na América Latina inteira. Podia ser mais um caso desse? Não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil também há todo um mercado secundário de armas, inclusive do Exército Brasileiro. Agora, esses lança-foguetes comprados da Suécia são armamentos de maior impacto. É difícil acreditar que isso possa ter terminado nas mãos da guerrilha colombiana sem algum tipo de acompliciamento, não necessariamente do presidente da República da Venezuela,
mas de militares de um nível relativamente elevado. Quem pediu explicações ao presidente Chaves foi a própria empresa sueca, porque faz parte do contrato de vendas que o comprador se compromete a que não haja descaminho nessas armas. Chama-se End User Certificate, certificado de uso final. Olha, veja, eu não sabia disso. A situação, portanto, externa do governo Chaves é de um desgaste muito grande. Interna nem se fale. Né? E ele vem utilizando essa questão das bases americanas como uma espécie de subterfúgio, fazendo um tremendo barulho em torno disso, para desviar as atenções deste problema para o qual o Rubens chamou a atenção. E é curioso que o governo brasileiro não tenha se manifestado a esse respeito. 2 pesos e 2 medidas. Né? Cobra explicações da Colômbia, talvez razoável, né? Mas ficou inteiramente silencioso diante de um fato grave ocorrido na Venezuela. 2 pesos e 2 medidas numa questão militar potencialmente complicada, Guilherme? Com toda certeza. Né? Veja, o tratamento que nós damos ao problema que a Colômbia tem e aos problemas que tem a Bolívia em relação à questão do narcotráfico, etc., são completamente diferentes. Né? Isso faz parte dessa visão ideológica e partidária, no fundo. Né? E isso é uma coisa que a longo prazo é ruim para nós. A questão do lado americano, o Rubens tem razão, é uma velhíssima tradição, vem de muito tempo. E ela tem uma lógica. A lógica qual é? A lógica de que cria-se um precedente. Cada vez que os Estados Unidos fazem algum tipo de intervenção, criam base, etc., cria-se um precedente para uma facilidade de intervenção na América do Sul, que tem a ver conosco, mas também em relação ao Brasil. Então tem essa lógica. Essa lógica, evidentemente, ela está envelhecida numa situação como a atual, em que os Estados Unidos não têm o menor interesse em abrir novas frentes militares ou de conflito. Como é que você comenta nesse contexto, Guilherme? A pergunta é a vocês dois também. As declarações do presidente Lula na semana passada em relação à recriação, pode dizer assim, da 4ª Frota Americana. O Lula, em uma das ocasiões em que ele teve falando, ele fala todo dia no microfone, mas acho que foi na quinta-feira, se não me engano, ele disse que a linha de patrulha da 4ª Frota Americana passaria exatamente onde está o nosso pré-sal. Primeiro nós temos que saber se esse pré-sal está lá, que quantidade é realmente aproveitável. Né? Fala-se, a Petrobras falava em 100% de aproveitamento, hoje alguns técnicos estão falando que pode chegar até 30% Mas digamos que exista. E digamos que exista. Hoje, pelo menos dentro do quadro legal atual, não existe nenhum obstáculo a que qualquer país do mundo, qualquer empresa do mundo possa fazer parte, desde que ela entre no processo de licitação feito pelo governo brasileiro. Então, que ameaça teria isso? Né? Alguém está ligando os pontos que não existem ou eles existem, certo? 4ª Frota, bases militares americanas na Colômbia. Isso é que a mim, pessoalmente, incomoda. Não sei se os demais participantes aqui do debate concordam comigo. O Lula sabe, usar uma palavra forte, que ele está fazendo demagogia. Ele está mobilizando um fantasma do passado, que é a presença do império na região. O Big Stick, né? O Big Stick, o porrete americano, né? Para fazer política interna e latino-americana na linha das afinidades ideológicas. Né? É quase patético. Acho que o Brasil já está mais maduro do que vários dos países da região para incidir num anti-americanismo tão primário. Eu diria que, para uma certa camada da população, é quase um insulto à nossa inteligência. Aliás, na semana que vem ao Brasil o general Jones, que é o homem responsável por segurança e, vamos dizer, política externa do ponto de vista da segurança militar dos Estados Unidos ao Brasil. O que ele vai ouvir aqui, Rubens?